Nosso objetivo hoje é conversar um pouquinho a respeito da função do profissional de apoio na inclusão escolar. Nós sabemos que a rede, ela conta com vários profissionais que trabalham como professores auxiliares e hoje nós vamos realizar algumas orientações referentes a esse trabalho que é realizado nas escolas. Bom, para contextualizar, nós vamos começar falando um pouquinho desse profissional, a necessidade dele, como ele surgiu. Esse trabalhador na educação ele tem recebido diversas designações, como por exemplo, acompanhante, cuidador, mediador, entre outras denominações. Mas independente da nomenclatura, esse profissional ele é indicado quando a criança ela precisa de múltiplos apoios e contínuas intervenções relacionadas à área da alimentação, da comunicação, da interação social e também relacionada aos cuidados pessoais. Algumas pessoas já conhecem, né? É interessante a gente entender qual é o amparo legal dessas situações e uma das leis que nos ajuda a entender isso é a Lei 12.764 de 2012. Então, no parágrafo único dessa lei, no artigo 3º, diz assim: em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns do ensino regular, nos termos do inciso e também citando o artigo, terá direito a acompanhante especializado. A própria lei, ela não diz quem é esse acompanhante especializado. Por isso, nós temos aí várias prefeituras que utilizam estagiários, professores, algumas pessoas contratam cuidadores. Independente do profissional, o nosso objetivo aqui é realizar algumas orientações relacionadas ao cotidiano. E essa questão relacionada à lei é para vocês entenderem de onde surge esse profissional, quais são as necessidades que devem existir para a indicação desse profissional. E na nossa rede nós contamos com professores auxiliares e nós também temos vários auxiliares de ação educativa que compartilham da dinâmica de uma sala de aula e com certeza essas informações serão bem úteis. Aí em 2013, a lei saiu em 2012, né? Foi editada lá em 2012. Aí em 2013, o MEC ele emitiu uma nota técnica. Essa nota técnica número 24 do mês de março de 2013, ela traz algumas informações relacionadas a quem seriam esses profissionais, quais seriam as atividades que eles realizariam. Se vocês quiserem pesquisar sobre isso, vocês vão encontrar acessando então a nota técnica número 24 do MEC-CCADI, que foi publicada em 2013. Versando sobre essa lei do autismo, né, que a lei tinha sido feita no ano anterior, a nota técnica ela diz o seguinte: a referida lei assegura aos estudantes com transtorno do espectro autista o direito a acompanhante, desde que comprovada a necessidade. E aí, essa própria lei, ela não cita quem comprovaria essa necessidade, né? Ela não diz assim exatamente, tem que ser o médico, tem que ser o professor. Na verdade, quem define essa questão são, na rede, né, na nossa rede, são os profissionais do núcleo junto com a escola. Embora a gente receba, em muitas situações, um receituário médico dizendo, né, a criança apresenta transtorno do espectro autista ou apresenta uma deficiência física ou intelectual e necessita de auxiliar de sala, não é o médico quem vai ter essa palavra final, né? Ele pode até dizer que precisa, mas a gente vai avaliar, porque não são todas as crianças que têm a necessidade desse acompanhante, né? Desse auxiliar aí nas atividades, desse profissional de apoio acompanhando nas atividades pedagógicas. Aí em 2015 nós tivemos a Lei Brasileira de Inclusão, que continuou falando sobre isso, né? Então a Lei 13.146 de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 3º ela diz, né? Profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene, locomoção do estudante com deficiência e que atua nas atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. A parte que nos cabe, né?
O profissional de apoio é a pessoa que exerce essas atividades de alimentação, higiene e locomoção e as atividades que ele se fizer necessário nesse ambiente, né? Não só higiene, alimentação e locomoção, mas nós sabemos que algumas crianças necessitam, nessa questão pedagógica, de uma intervenção mais pontual para conseguir realizar as atividades. Então, nós temos aqui, né, as leis que mostram quem seria esse profissional e qual seria a função dele no ambiente escolar. A formação desse profissional, a lei ela não diz exatamente, né? Ela não diz assim, tem que ser um professor, tem que ser um cuidador. A gente sabe que algumas questões relacionadas à área da saúde não vão competir a um professor, né? Mas o profissional de apoio é aquele que desenvolve o quê? Ele desenvolve o apoio que a criança necessita, ele desenvolve todas as atividades onde a criança vai necessitar de apoio na área da comunicação, da interação social, da locomoção, da alimentação, dos cuidados pessoais e as atividades escolares, né? Quando solicitado pelo professor, né? Então, esse profissional, ele não é exclusivamente para essas atividades só de alimentação, só de locomoção, no nosso caso, aqui na rede. Esse profissional, ele está ali para realizar qualquer ajuda que essa criança precise dentro dessas áreas que foram citadas, né? Não existe uma regulamentação específica relacionada à formação desse profissional. Nós sabemos que nem a Lei Brasileira de Inclusão, nem a lei específica a respeito do autismo, elas são claras nesse sentido. Por isso que cada município se organiza de uma forma em relação à contratação desses profissionais. A necessidade desse profissional de apoio, ela deve ser constantemente validada. Então, uma criança, ela pode precisar de um profissional de apoio em algum momento e ela pode não precisar mais depois. Lembrando que o simples fato da criança apresentar um diagnóstico não significa que ela precisa de um profissional de apoio. Esse é um equívoco que muitas famílias cometem. Elas acham que o simples fato da criança apresentar autismo, ela necessita do profissional de apoio. E não é bem assim, né? Aí, o que nós podemos pensar também? É demandado que esse profissional de apoio desenvolva em parceria com esse professor regente e também com o responsável pela criança, porque nós sabemos que o trabalho não vai acontecer só na escola, estratégias que levem em consideração as características de cada estudante. Não é porque ele apresenta autismo que todas as intervenções vão ser iguais com todos os autistas, né? Não é porque ele tem uma deficiência física que sempre a orientação será da mesma forma para qualquer um. A gente tem que pensar sempre na individualidade de cada um, né? Visando o quê? Visando a autonomia. A indicação de um profissional de apoio, ela é feita pensando assim, eu estou colocando para desenvolver essas habilidades e quando desenvolver essas habilidades ele não precisa mais desse profissional. Claro que algumas crianças que apresentam um nível, né, mais severo, tanto na deficiência intelectual como o nível 3 do autismo, algumas vão precisar desse profissional de apoio no decorrer do percurso escolar completo. Mas a maioria dessas crianças, esse profissional de apoio é um profissional transitório. Isso é importante que fique claro, né? Tanto para o professor da sala quanto para a família, que ele precisa neste momento. Se ele vai precisar mais para frente ou se no ano seguinte vai existir essa indicação, é algo que a gente vai avaliar novamente. E uma coisa importante para a gente pensar também é na atribuição desse profissional. Esse profissional de apoio, ele não é o professor do aluno. Ele se responsabiliza pelas atividades que são passadas e são planejadas pelo professor regente. Então, quem prepara a aula, quem prepara essas atividades pensando na individualidade dessa criança é o professor regente. O profissional de apoio, o nome já diz, né? Ele é um apoio para quem? Para o professor da sala. E ali nessa sala pode existir uma criança, podem existir 2 crianças, 3 crianças. E o profissional ele vai se dividir para atender essa demanda, né? Não é responsabilidade desse profissional de apoio, desse professor auxiliar, o ensino do educando com deficiência, porque o regente da sala, a pessoa responsável pela aprendizagem daquele aluno, é o professor titular.
Dentro das atribuições do profissional de apoio, nós podemos citar, por exemplo, criar estratégias para garantir a acessibilidade dessas crianças no espaço, auxiliar o cumprimento das atividades propostas pelo professor. Então, é ele que vai fazer essa mediação. Auxiliar os educandos nas suas rotinas, buscar aprender sobre a deficiência. Então, é importante, né, que ele saiba, ele está ajudando, ele está auxiliando uma criança que tem deficiência intelectual. Quais são as características da deficiência intelectual? Quais são as principais dificuldades que essa criança tem? Quais são as propostas de ensino que podem ajudar no desenvolvimento pedagógico desse educando? Então, é importante que esse profissional tenha esse conhecimento também. Dar feedback, né, e receber também dessa equipe, conversar com os professores quando é realizada a itinerância, trocar ideia com esse professor da sala, conversar com o coordenador da escola. Então, esse profissional de apoio, ele tem que, a todo momento, estar trocando informação com a equipe que atende essa criança. Auxiliar também nos cuidados relativos à higiene, alimentação, ensinar, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, né? Mas ensinar como que eu vou lavar as mãos, ensinar como eu vou escovar os dentes, ensinar como eu vou me portar à mesa, como eu vou me alimentar. Então, essas são algumas das funções desse profissional. Estimular também a aquisição de linguagem e habilidade escolar no cotidiano da criança, né? Esse profissional, pensando, por exemplo, no caso dos autistas, que são a maioria, todos eles estão ali porque essa criança apresenta um nível de dificuldade na linguagem, na comunicação, na interação social. Então, a todo momento, quem é esse profissional na vida dessa criança? Ele é quem vai mediar as relações dela com o ambiente, a relação dela com outros. É muito importante nós pensarmos nessas questões. E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente conversar. Tem essa citação, né, de Rocha que diz assim: o professor ele provoca o desenvolvimento ao favorecer aprendizagens novas e complexas. Então você que trabalha como um professor auxiliar, como um profissional de apoio, você precisa entender que você é quem vai provocar essa aprendizagem. E na criança com deficiência, provocar essa aprendizagem significa fazer junto, sentar junto com ele, participar das atividades ativamente com a criança, né? É sentar no chão com ele, é dar a mão para ele entrar numa fila, entrar nessa fila junto com ele. É isso que eu estou ensinando? Eu quero que ele permaneça ali com um grupo, então você está ali junto, fazendo junto a atividade. Entrar com ele nas brincadeiras. Eu estou colocando lá uma caixa de Lego e todo mundo vai brincar com o Lego. Só que o João, se eu não fizer a mediação com ele, com esse material e com as crianças que estão à volta, ele vai passar o tempo todo, talvez enfileirando o Lego, separando por cor, e não é esse o nosso objetivo. Como eu vou auxiliar o João, então? Eu vou brincar junto com o João, eu vou sentar do lado do João, eu vou pegar essas peças, eu vou mostrar para o João como monta, eu vou pedir para ele me entregar alguma peça, eu vou entrar nessa brincadeira do João. Então o João tá ali com o Lego, tá brincando como se fosse um carrinho o Lego. Então vamos começar brincando com o João como se fosse um carrinho. E depois a gente fala assim: olha, mas vamos montar então um carrinho com esse Lego? E aí a gente inicia esse trabalho de intervenção para a criança aprender a usar o material. E aí a gente junta a Maria que está ali do lado, trazendo ela para essa atividade também. A função desse profissional de apoio, não esqueçam, que é fazer a mediação dessa criança com os objetos, com os materiais, com as pessoas, com o contexto, com tudo que está ali. Por isso existe essa indicação do professor auxiliar no caso dessa criança com autismo, porque ele precisa de alguém fazendo junto com ele, né? Às vezes, mostrar como abre a torneira. Então, nós vamos lavar as mãos. O João não sabe lavar a mão ainda. Então, eu vou pegar a mãozinha do João, eu vou levar até a torneira, eu vou mostrar como abre essa torneira. Eu vou lavar minha mão junto com o João para ele entender o que eu estou esperando dele. Você que é professor auxiliar, você tem como função dentro do ambiente escolar realizar essas mediações e fazer parte da brincadeira. Se a criança vai desenhar, ele tem dificuldade com isso, vamos pegar na mão, vai fazer junto, vai sentar do lado, vai escolher o lápis junto. Então,
é realizar todas as atividades junto com essa criança. Por quê? Porque eu estou provocando nele possibilidades diferentes de interação, que sozinho ele não teria. Se eu não estivesse ali do lado, realizando essa mediação, ele não brincaria dessa forma. O professor auxiliar, ele está ali, então, para favorecer esse processo, né? E fazer parte daquele cotidiano. Com que objetivo? Com o objetivo de desenvolver autonomia. Se a dificuldade da criança é a comunicação, eu estou ali como professor auxiliar para ampliar essas possibilidades de comunicação. E eu não amplio essas possibilidades de comunicação olhando à distância. Eu não amplio essas possibilidades ficando do lado só dessa criança, como se fosse uma sombra, só contendo comportamentos que não são adequados. Eu amplio essas possibilidades quando eu faço junto, quando eu sento ao lado, quando eu pego na mão, quando eu dou um modelo daquilo que é para ser feito, quando eu ajudo ele a imitar o que as outras crianças estão fazendo. Então, esse é o papel real, né, de um professor auxiliar. E o que não deve acontecer? Infelizmente, algumas pessoas confundem o papel do professor auxiliar como aquele que está como uma sombra do lado. Mas esse profissional, ele tem que ser uma ponte que leva essa criança a novas possibilidades. Ele não pode ser uma parede, alguém que está aqui sentado do lado todo o tempo, cercando a criança de situações e impossibilitando que ela realize muitas vezes até o contato com as outras crianças que estão próximas. Então você que é professor auxiliar, você não deve ficar todo o tempo sendo a única pessoa com quem essa criança faz mediação, com quem essa criança interage. Você precisa ser aquele que media as situações para que essa interação ocorra com uma criança hoje, com outra amanhã, com duas depois, com o grupo em alguns momentos, com objetos que são disponibilizados para determinadas atividades. Então, esse professor auxiliar tem que ser alguém que leva essa criança para a aprendizagem e não alguém que limita essa criança na aprendizagem, ficando do lado dela todo o tempo, né? O trabalho de um professor auxiliar dentro de uma sala de aula, ele não deve ser identificado como uma aula particular, porque isso não é inclusão, né? A criança, ela está ali para se apropriar de todas as situações que estão ocorrendo dentro de um ambiente, que é aquela sala de aula, que é aquela escola e que são outros espaços em alguns momentos. Esse professor não está ali para dar uma aula particular para ela, né? Ele não pode ser essa cerca física na sala de aula. E o professor titular, ele não pode delegar para o professor auxiliar toda a responsabilidade pedagógica referente ao desenvolvimento daquele aluno. O professor da sala de aula, o regente, o titular, ele é responsável pelo atendimento que é ofertado àquele aluno. Então, ele precisa combinar junto com esse professor auxiliar quais são as atividades, quais são as estratégias, como que isso vai acontecer. Esse professor auxiliar talvez possa ajudar esse professor da sala de aula em outras situações e esse professor titular aplicar determinadas atividades e sentar junto com essa criança com deficiência, porque essa sala ele tem dois profissionais, né? Dois profissionais por quê? Porque eu tenho uma criança ali que demanda um pouco mais do professor. Sozinho ele não conseguiria fazer, mas ele não deixa de ser responsável, porque tem outro na sala de aula. Ah, então esse daqui eu tenho 25 alunos e o João que fica com o professor auxiliar. Não, eu tenho 26 alunos. Os 26 alunos são minha responsabilidade. E eu conto com a ajuda de um professor auxiliar para conseguir dar conta dessa demanda da sala de aula. O professor titular da sala de aula, ele tem que saber dizer para mim quem é essa criança, o que ela sabe, o que ela consegue sozinha, o que ela consegue com ajuda, quais são as particularidades que envolvem o desenvolvimento pedagógico dela. Essa responsabilidade é do professor titular da sala, né? E ele compartilha essa responsabilidade para conseguir executar o seu trabalho com esse profissional de apoio que está ali dentro. Aí, eu separei aqui um vídeo para a gente assistir que fala um pouquinho sobre a interação
a comunicação e as atividades de vida diária. Como que pode acontecer, como devem ocorrer essas intervenções? Então, nós vamos assistir o vídeo e depois conversar um pouquinho sobre algumas questões que envolvem essas habilidades. Oi, pessoal! Dúvidas que vocês mandaram lá no Instagram. Como ajudar meu filho a interagir com outras crianças? Os pais levam no parque, mas logo a criança se afasta e desiste de brincar com os amiguinhos. O que a gente pode fazer? A Gislaine mandou essa dúvida lá nos comentários do post que nós fizemos sobre suas dúvidas no Instagram. E ela falou assim: oi Maíra, estamos com dificuldade em fazer meu filho interagir com outras crianças. Sempre que vamos no parque brincar com ele e outras crianças para ajudar na interação, logo ele desiste e também notamos que ele fica com ciúmes de nós e não quer mais brincar. Também notamos que mesmo em casa ele quer que ficamos juntos, vendo ele brincar, mas não podemos pegar nada, nem nos brinquedos que ele usa. Beijos. E muita gente comentou dizendo que tem o mesmo problema, a mesma dificuldade. Se isso é importante para você, se inscreve no canal, porque eu sempre faço vídeos que dão dicas de como fazer brincadeiras, de como você fazer atividades que sejam motivadoras para as crianças. E se você está inscrito e com o sininho ativado, você recebe a notificação de novo vídeo. Assim você não perde informações. O que a gente pode dizer para pessoas, para famílias que passam pelo que a Gislaine está passando? Primeiro ponto, né? A base do problema do autismo, a base do transtorno é a dificuldade da interação social. Dificuldade nessa comunicação social, verbal e não verbal. Na brincadeira, você precisa fazer várias coisas que são difíceis, que têm um alto custo de resposta para a criança com autismo. Você precisa olhar o que os pares estão fazendo, você precisa imitar, fazer igual, para os amiguinhos verem que você também faz um pouco do que eles fazem. Você precisa entender, decodificar os comandos do que eles estão falando, dos comandos que eles estão dando na brincadeira, para você entender e fazer também. Você eventualmente precisa mostrar, falar algumas coisas para que as crianças façam também o que você está fazendo. Então é super difícil brincar. Brincar envolve um monte de pré-requisitos que são anteriores, que são condições para essa brincadeira acontecer. Por isso que é tão difícil para uma criança com autismo. E todas as crianças com autismo vão ter dificuldade maior ou menor, mesmo que sutil, nessa interação. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro ponto é a gente pensar na intervenção precoce. Depois que a criança já é grande, ela passou muitos anos sem essas oportunidades de aprendizagem, oportunidades que são criadas em pequenos momentos, em momentos que a gente considera bobo, mas que se aprende muito numa interação com os pares. Num parque ou na escola, todos os dias a criança tem oportunidades de aprender uma coisinha com um, outra coisinha com outro, e assim ela vai criando um repertório, ela vai aumentando as possibilidades de aprendizagem e de conhecimento. Então a gente está falando em intervenção precoce e isso é fundamental, porque enquanto a criança é muito pequenininha, com 2, 3 anos, a gente tende a relevar, a deixar passar, a gente dá desculpas, a gente acha que ela é tímida, a gente acha que ela é ciumenta com os brinquedos, mas isso já mostra uma dificuldade de aceitar a flexibilidade mental, intervenção nas atividades dela, compreensão do que está acontecendo ali e se divertir. Então, o que a gente faz para uma criança aceitar a nossa brincadeira? Começa cedo. Começa cedo fazendo o quê? Imitando o que ela está fazendo. Tudo isso que eu falei no começo do vídeo, depois volta o vídeo, assiste de novo e anota. Todos aqueles pré-requisitos que eu falei que são importantes numa brincadeira, já começa a fazer com a criança desde que ela é pequenininha. Se você precisa de ajuda, faz um curso online de estratégias naturalistas, de aba. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque nós temos esse curso, se você tiver interesse. Ele é importante para você entender como brincar com uma criança. O que você vai fazer?
vai pegar todos esses pré-requisitos, vai começar a trabalhar com a criança, vai dar modelo para ela. Então você vai fazer imitações, você vai ser divertida na brincadeira, você vai ser engraçada, você vai ser legal, fazer sonzinhos e pedir um pouquinho do que você quer no meio da brincadeira. Brincar não é dar demanda para a criança, não é ficar mostrando o brinquedo e ficar falando para a criança fazer o que você quer. Brincar é compreender a ideia que a criança tem naquela atividade, fazer igual, seguir a liderança dela, ser legal com ela e aí, depois de fazer isso durante alguns minutos, pede um pouquinho também do que você quer. Depois você volta a fazer o que a criança quer, o que a criança quer, o que a criança quer. Depois você vai de novo pedir uma coisa sua e assim você vai fazendo um jogo, um bate-bola com a criança, de um pouco você e um pouco eu. E o que a gente precisa fazer? Dar um apoio, suporte, consistentemente, não é uma ou duas vezes que você vai precisar fazer a mediação, são muitas vezes. E quanto antes, mais cedo, quanto menorzinho a criança for e você começar a fazer essa mediação, de mostrar para ela um pouquinho você, um pouquinho eu, um pouquinho você, um pouquinho eu, melhor para você recuperar aí atrasos e essa criança começar a interagir. É isso aí, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Nós vimos ali que brincar envolve muita coisa, né? O simples fato da criança estar brincando, nós já entendemos que ela domina algumas situações, como por exemplo, imitar, entender os comandos, se comunicar, olhar. Ninguém consegue brincar se ele não estiver olhando para aquilo que está acontecendo, se ele não souber imitar aquilo que outras pessoas estão fazendo. Por isso é muito importante o trabalho próximo desse professor auxiliar. Se eu estou ali como professor auxiliar, eu estou ali para dar modelos para essa criança e mediar sempre, como a gente já falou, né? Se eu estou no parque e essa criança tem dificuldade de comunicação, tem dificuldade de interação, o que eu vou fazer? A todo momento eu vou mediar essa situação. Eu não vou ficar sentada longe olhando o que as crianças estão fazendo no parque. Eu vou estar ali junto com o João, ajudando o João a subir no escorregador, ajudando o João a esperar que as outras crianças que estão ali na fila para compartilhar o brinquedo, cada uma saiba guardar a sua vez. Eu vou ajudar o João a pegar a bola que está ali no parque e jogar para Maria, esperando que ela devolva a bola para ele. Então, eu estou ali para mediar situações. Eu só vou mediar situações se eu fizer junto. Eu não sou um professor auxiliar se eu estiver olhando a situação de longe apenas. Essa não é a função de um professor auxiliar, né? Porque senão essa criança, se nós estivermos pensando em estratégias dessa forma, de alguém que não está fazendo junto, de alguém que não está mediando essas situações junto com a criança, eu estou criando dependência. Essa criança sempre vai precisar de alguém. Por quê? Porque ela não foi orientada da forma correta a realizar as atividades junto com outros. E eu só vou conseguir fazer isso realizando junto. Não posso ser um observador de longe dessa situação. Se eu estiver observando isso de longe apenas, eu estou criando dependência e não estou gerando autonomia, né? Imitar a forma de brincar de outras crianças é uma outra questão importante para a gente pensar, né? Então, trazer o João para esse contexto, trazer o João para essa roda. Ai, mas ele não fica. Tudo bem, ele não fica lá 10, 15 minutos, mas ele fica 2 minutos. Hoje ele fica 2, amanhã ele pode ficar 3 e a situação vai mudando aos poucos, né? Mas a situação muda com o quê? Com a nossa intervenção, né? Levar a criança a observar, né? Eu tô ali no parque,
Olha, o João quer passar a vez de todo mundo e ele quer ser sempre o primeiro a subir no escorregador. Olha, João, todo mundo está na fila, vamos esperar aqui. Agora é a vez da Maria, agora é a vez da Isabelle, mas agora é a vez do João. Então o João tem que aprender a esperar. E o João vai conseguir fazer isso quando eu dou modelo para o João, tanto observando outras crianças, quanto eu dou comando verbal para ele. Agora é hora de esperar. Agora é a hora que você vai ficar aqui, olha, atrás da fulana, né? A criança precisa disso. As outras crianças que não têm deficiência, elas aprendem muito pela imitação e não precisam, às vezes, que o professor fique repetindo tanto determinadas questões. A criança com deficiência, ela necessita dessas repetições. E por isso, você, que é professor auxiliar, está dentro desse ambiente para realizar essas mediações, né? Outra coisa que nós precisamos pensar se a gente está ajudando a criança também. Os gestos, né, que são reconhecidos socialmente. Aprender que esse gesto significa não, né? Que isso é sim, mesmo que seja uma situação onde a criança não é verbal, ela pode mostrar para a gente, por gestos, o que ela quer e o que ela não quer. Eu até trouxe o exemplo depois de algumas questões que envolvem os brinquedos, para a gente não começar assim, da forma errada, né? Instituir comportamentos que não são os adequados. Porque depois que a gente faz de uma forma, a criança vai ter dificuldade, né? Pela própria dificuldade que ela tem em aceitar as mudanças, em aceitar algumas questões que envolvem mesmo, né? Essa questão social, essa questão dos comportamentos repetitivos dentro do espectro. Se eu instituir um comportamento errado, vai demorar muito mais para eu conseguir extinguir ele depois, né? Propor brincadeiras sensoriais, né? Essa coisa de cócega, material diferente. Ah, ele não gosta de ir no parque, porque ele não gosta de pôr o pé na areia, por exemplo. Tá, mas será que eu já peguei a areia em algum momento, fora ali do ambiente do parque, e trouxe para ele brincar com essa areia em outra situação? Eu fiz essa estimulação sensorial de outras formas. Ah, ele não consegue comer no refeitório porque é muito barulho. Mas será que eu já pensei em algumas situações que eu trago essa criança para um espaço talvez com mais 3 ou 4 crianças, que não seja um espaço tão grande, tão barulhento, e ele está ali sentado, se alimentando com outras pessoas junto com ele? Ou o simples fato, eu não posso ficar aqui, então eu vou levar ele sozinho e vou fazer a alimentação num outro espaço. Será que eu já tentei outras coisas, né? Porque essa questão sensorial são coisas importantes para a gente pensar. Cada um reage de uma forma, cada um tem as suas questões envolvendo essas possibilidades sensoriais. E cabe a nós, enquanto professores, pensar o que eu já fiz que deu certo, o que não deu certo, o que eu posso mudar, quais são as orientações que eu poderia, quais são as possibilidades que eu teria nessa situação. Para quê? Porque eu estou ali para modificar os comportamentos que não são adequados, né? E para estimular essas áreas da interação, da linguagem e do comportamento. Usar brinquedos, né? Como a gente viu lá no vídeo de causa e efeito, né? Eu vou esconder e depois aparece de novo e tantas outras coisas que a gente sabe que funcionam dessa maneira. Dessa forma, a gente vai estar ajudando no desenvolvimento do quê? Da interação e da socialização. Então, se você é professor auxiliar, pense, por que você está nessa função? Quais são as necessidades que essa criança apresenta que fazem com que seja necessária a sua presença nesse espaço? E como você contribui nessa questão da socialização e da interação a todo momento, porque não são atividades pontuais. Você está disponível nesse ambiente por todo o tempo que essa criança frequenta a escola. Então, se ela está ali o período da manhã, você está no período da manhã junto com ela. Essas intervenções relacionadas à interação e à socialização, elas não são pontuais. Não é uma orientação, não é uma intervenção que acontece por dia, né? Ou 2, 3, mas é a todo momento. Então, o trabalho desse professor auxiliar, ele tem que se intensificar nessas áreas onde a criança apresenta dificuldade. Outra questão é a comunicação, né? Não é possível desenvolver a comunicação verbal se a criança não tiver compreendido a função
desse ato comunicativo, né? Então, antes de ensinar a falar, por exemplo, existem alguns pré-requisitos de comunicação, como, por exemplo, alguns atos motores, o balbucio, o olhar, né? Muita coisa antecede a comunicação, propriamente dita, né? Não é só falar que é se comunicar. Muitas coisas que acontecem mostram o que essa criança deseja. Às vezes pelo olhar, pelo apontamento, por um comportamento que não é adequado. E algumas vezes a criança ela não consegue, né, sozinha realizar algumas situações. Por isso é necessário então ensinar, dando a ela dicas. Por exemplo, vamos pensar aqui no brinquedo, né? Quando nós pegamos um brinquedo e a criança não quer brincar com ele, aí ela chora. E nós guardamos o brinquedo. Com isso, o que eu ensinei para ela? Se você não quer uma coisa, é só você chorar que eu tiro aquilo, né? Nesses casos, a gente precisa fazer o quê? Ensinar essa criança. Ah, você não quer? Então não precisa chorar. Só faz assim para mim, ó. Não, né? Fala não, faz assim com o dedo, ou faz assim com a cabeça, ou ensina ela a tirar aquilo que ela não quer, a pegar aquilo que ela deseja. Então pensem sempre, né? Toda vez que existe um comportamento que não está adequado, porque a melhor forma de eu dizer que eu não quero não é chorando, mas é dizendo não. Eu preciso ensinar. As outras crianças, elas vão aprendendo por imitação, mas essa criança com deficiência intelectual, essa criança que tem o transtorno do espectro autista, ela precisa desses modelos. Eu preciso pensar nessa situação. Eu não vou incentivar um comportamento que não é adequado. Se toda vez que ela chorar eu tiro aquilo que está sendo aversivo para ela, ela vai aprender o quê? Chorando, aquilo é retirado. Mas só o simples fato de eu não retirar também não está correto, né? Porque eu não vou deixar a criança ali chorando, chorando, chorando só porque ela não falou não. Mas eu preciso entender essa comunicação e eu preciso fazer essa criança entender que ela vai falar não para mim e não vai ser chorando, né? Isso é muito importante a gente pensar. Outra coisa importante é a gente aumentar o contato visual, né? Muitas crianças têm muita dificuldade com essa questão do olhar. E aí a gente vai sempre possibilitar esse contato visual pensando, por exemplo, em estratégias de brincadeira, né? A bolinha de sabão, por exemplo, é uma forma da gente estimular o contato visual, porque você vai ter que olhar, né? Olha para mim, veja o que eu vou fazer, né? Uma outra dica interessante, às vezes estimular o apontar e o direcionamento do olhar para a criança para as coisas que ela está brincando, que ela está falando. Imagina que eu chamo José, José, e o José não olha para mim. Mas o que eu posso fazer para ajudar o José a olhar para mim? Toda vez que eu for falar o José, eu posso pegar na mão dele e fazer assim, olha, José, olha para mim. Automaticamente, o que essa criança vai fazer? Ela vai olhar para onde eu estou trazendo a mão dela. E essa é uma forma da gente estimular esse contato visual, né? Estimular também a imitação de movimento, de sons. Lembrem que a aprendizagem, ela ocorre também através da imitação. E se ela não souber imitar coisas tão básicas, né, como por exemplo o movimento motor, como ela vai imitar outras coisas que envolvem a interação social, por exemplo, ou a comunicação? Pensem em situações dentro do ambiente escolar que essa criança seja levada a imitar. Brincadeiras que possam estimular esse tipo de habilidade. Utilizar foto de pessoas, de locais, de situações, para ajudar a criança a compreender o que está acontecendo. Isso é antecipação. Lembrem que a criança tem dificuldade com as mudanças. Então, se isso estiver registrado por meio de fotos, de figuras, de desenhos, dentro desse cotidiano que a criança vai participar ali desse dia, dessa rotina do dia escolar, isso vai antecipar para ela situações, né? Eu tenho que falar assim, olha José, daqui a pouco a gente vai sair para o lanche, né? Faltam só 5 minutos. Aí quando estiver mais perto, olha José, vamos começar a arrumar as nossas coisas, porque daqui a pouco a gente vai para o recreio, né? Isso é uma forma de antecipar.
E não chegar, por exemplo, bateu o sinal, saiu para a hora do intervalo e José assustou com o sinal, não sabia o que era e foi pego de surpresa. Essas questões que envolvem a antecipação dos fatos ajudam as crianças também a pensar e compreender essa questão dos acontecimentos relacionados à antecipação deles, tá? Utilizar também informações verbais curtas e partir as informações em frases pequenas e objetivas. Se eu quero uma determinada coisa, vamos pensar assim, ele tem vários materiais lá e eu quero que ele pegue a cola. E eu vou falar assim, José, presta atenção em mim, olha, eu vou falar uma coisa para você. Pegue a cola, veja, está em cima da mesa. Olha quanta coisa eu falei para o José pelo simples fato de eu estar pedindo um tubo de cola, né? Lembrem que informações verbais curtas ajudam o José a organizar o pensamento dele. Por isso eu posso dizer assim, José, pega a cola. Ah, mas o José não pega sozinho, Vanessa. Então, ajuda. Vamos lá, pega a mão do José. José, pega a cola. Isso, pegou, né? A forma que eu me comunico e que eu mostro aquilo que eu desejo tem que ser curta e objetiva. Por quê? Porque o José tem dificuldade no processamento dessas informações. Outra questão importante é desenvolver essa reciprocidade social, visando se a comunicação foi efetiva e assim persistir nesse ato comunicativo. Eu orientei, eu perguntei, eu solicitei, o que eu fiz? E como que eu posso desenvolver essa reciprocidade? Eu pergunto e ele não responde. Eu pergunto e ele fala de outra coisa. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Ajudar, por exemplo, a criança a modificar seu discurso, utilizando sempre a primeira pessoa. Às vezes ela fala assim, a Vanessa quer água e não eu quero água. Eu preciso corrigir? Precisa. A gente precisa ajudar essa criança a modificar o discurso. Ajudar a criança a respeitar a vez de cada um na comunicação. Olha, agora eu estou falando, então você vai ouvir. José, ouvir, ó, ela está falando. Vamos ouvir. Ensinar a criança a perceber as emoções. Olha, o que você fez deixou ele triste, veja como ele está. Olha que legal, a Vanessa está feliz, veja como ela está sorrindo. Então, essas indicações relacionadas à emoção são importantes também, porque essa criança tem dificuldade pela própria interação social, pelos comportamentos restritos, de perceber a emoção no outro. Usar gestos apropriados, o tom da voz, a linguagem corporal para acentuar as emoções, isso é importante. Então, se eu estou chamando atenção, o meu rosto tem que mostrar que eu estou chamando atenção. Se eu estou feliz, eu tenho que expressar fisicamente essa minha felicidade e fazer ele perceber isso pela minha emoção. Favorecer a diminuição do uso de sons e emissões verbais que não são convencionais, né? Às vezes criança que está dentro da sala de aula, mas a todo momento ela grita ou ela faz alguns sons, né? Com a mão, com os pés, com a boca. Aos poucos a gente vai diminuindo essas estereotipias, dando função a algumas situações, né? Usar agendas para pensar nessa questão da rotina com as crianças maiores. Usar as rotinas visuais, eu até trouxe novamente algumas situações para a gente pensar nisso. Estimular a imaginação e o simbolismo, né? Outra dificuldade que nós percebemos na criança com autismo são as ecolalias, né? E aqui tem algumas imagens que podem nos auxiliar em algumas situações, né? A ecolalia é quando a criança repete determinada coisa que ela ouviu, pode ser naquele momento ou que ela tenha ouvido anteriormente, né? Tem criança que às vezes você fala assim, você quer água? Ele fala, água? Né? Ou você está falando da água e ele vira para você e fala assim, ah, mas o Homem-Aranha, ele lançou uma teia. E ele repete algo que ele ouviu no filme lá dias atrás, né? Essas ecolalias, como que a gente pode redirecionar situações assim? Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, olha, diz assim, eu amo hambúrguer. Ele assistiu o desenho do Bob Esponja e depois repetiu isso, né? Quando seu filho faz uma ecolalia tardia, será que é correto ignorar o que ele fala? O que a gente pode fazer? Ele disse, eu amo hambúrguer, né? Eu posso contextualizar e dizer assim, eu também gosto muito de hambúrguer. Você já comeu? Né? Quando que você comeu? E aí eu vou contextualizar aquela situação que ele está trazendo
e dar um sentido naquilo. É uma conversa, eu iniciei uma conversa a partir de uma situação que foi trazida pela criança. Outra situação pode ser diferente. Eu estou numa situação, olha a segunda imagem, né? Diz assim, ela está brincando com o Lego e de repente ela diz assim, George, você não sabe assobiar. E repete uma fala do desenho. Só que naquele momento, o que nós estamos fazendo? Nós estamos brincando com o Lego. Aí qual seria uma orientação que poderia ser útil nesse momento? Ah, eu sei, você está lembrando do desenho da Peppa. Mas agora a gente está brincando com Lego. Então, eu entendi o que você está falando, mas agora a gente está focado nisso. Essas são algumas maneiras que a gente pode lidar com essas ecolalias. Em algumas situações, dando um contexto para elas, em outras, redirecionando para aquilo que a gente está fazendo no momento. Outra questão é dessa ecolalia imediata, né? Como eu citei o exemplo da água, a gente pode pensar nessas dicas, né? Vamos brincar com a bola verde? E a criança diz, verde? Né? Uma dica, deixe sempre a resposta que você espera no final da frase, para que ela responda adequadamente. Então, se eu disser assim, oi Ana, ela vai repetir o quê? Ana. Mas se eu disser para ela, oi, ela vai repetir o quê? Oi. E aí a gente continua a conversa. Pensem sempre em estratégia onde a gente consegue dar sentido para aquilo que a criança está verbalizando oralmente. A segunda dica, ensine a responder sim e não, verbalizando, com o dedo, com a cabeça, com outro gesto, né? Aproveite a ecolalia para dar modelo e ensinar ela a responder sim e não. Se eu ofereci um objeto e ela sorriu, ah, sim, você gostou. Se eu ofereci algo e ela fez uma cara feia, né? Ah, você não quer, né? E aí você associa você não quer a um movimento, se essa criança não é verbal. Então, nós precisamos pensar nessas intervenções a todo momento, porque é dessa forma que a gente vai contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades de interação, de comunicação e socialização nesse ambiente escolar. Aí eu separei aqui algumas atividades de vida diária onde a gente pode usar esses recursos visuais, né? Quando nós orientamos os professores a realizar a rotina, né? Tirar foto das atividades que vão ocorrer no dia a dia ali na escola, montar esse dia a dia com a criança, nós não estamos falando só de coisas que são visualmente bonitas, né? Não estou falando só de foto colorida, desenho colorido para ilustrar aquilo que nós vamos fazer. A implementação dessas rotinas visuais, elas colaboram para quê? Para a redução da ansiedade, para acontecimentos futuros, para favorecer a previsibilidade, para diminuir comportamento inapropriado. Então vamos pensar, a criança que você acompanha continua com alguns comportamentos que não são adequados. Ela continua tendo dificuldade para trocar de espaço. Você já fez a rotina que você foi orientado a realizar? Você já fotografou os ambientes da escola? Já trabalhou passo a passo a montagem desse dia a dia com a criança, né? Por quê? Porque se eu não fiz isso, esses comportamentos vão continuar, né? Eles vão percorrer nesse primeiro bimestre, nesse primeiro semestre, eles vão percorrer durante o ano. Por quê? Porque os recursos necessários para realizar a intervenção nesses comportamentos que não são adequados não foram feitos. E nessas situações em que a criança ainda não conhece o que está na rotina, fica mais fácil, às vezes, executar, pois garante uma maior colaboração e rendimento das atividades quando ela consegue visualizar a tarefa proposta. Por isso que nós falamos tanto, né? Realizem a confecção das rotinas. Essas rotinas visuais, elas aumentam a capacidade da criança de realizar a tarefa sozinha, de perceber que a gente está saindo de uma atividade e indo para outra, reduz a rigidez de pensamento dela, a dificuldade que ela tem com mudança. Favorece também aquela estratégia dela aprender, por exemplo, o que é primeiro, o que vem depois. Ah, eu só quero ir para o parque. Não, mas antes do parque, olha só as atividades que tem aqui para a gente fazer. E aí, visualmente, ela está observando aquilo. Pontuar verbalmente para a imagem, dizer o que ela representa.
A rotina, ela pode ser confeccionada, como a gente vê aí, ó, por meio de fotos. Na verdade, na maioria dos casos, a primeira indicação que a gente faz é por meio das fotos mesmo, que elas representam muito bem aí o espaço e os materiais que vão ser usados. Outra coisa importante que a rotina vai ajudar a favorecer é caso a criança não queira fazer aquilo na sequência, ela quer fazer só o que ela gosta. Nós temos muitas crianças assim. Elas querem brincar com a massinha e é só a massinha, mas o lápis eu não quero, a tesoura eu não quero, o papel eu não quero. A rotina visual, quando ela é feita da forma adequada, ela favorece nesse aspecto também, tá? Então aí nós podemos confeccionar a rotina de maneira individual, né? E algumas até de maneira coletiva, quando a gente pode trabalhar com a classe inteira. Aqui tem algumas imagens, né, que fazem parte aí dessa rotina visual. Cada pessoa vai fazer de um jeito, né? As orientações referentes a essa rotina visual, elas sempre são feitas pelo profissional da itinerância que vai até a escola. Então, se você ainda não confeccionou essa rotina, confecciona a rotina e vai no passo a passo, pensando nas habilidades que você precisa desenvolver com essa criança. Nós temos também as histórias sociais, né? Se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre isso, nós temos várias coisas aí na internet que retratam as histórias sociais, que na verdade é um ensino, né, de alguns comportamentos, de algumas habilidades que são adequados e vocês podem observar aqui por meio das imagens, né? Olha, se jogar no chão, tá errado. Primeiro tem que se acalmar e aí você voltou a fazer aquilo que estava correto, muito bem, né? A questão de morder, de cortar o cabelo, de cuspir nos outros, né? As histórias sociais, elas são o quê? São comportamentos que são representados por meio das imagens, onde a gente ensina a criança a forma correta de se comportar. Nós temos também aqui essas outras situações que envolvem, então, né? As PECs, que são essas imagens que são relacionadas aos comportamentos, relacionados aos hábitos de vida diária, né? Como lavar a mão, ir ao banheiro, tomar banho. Aqui a gente consegue ver bem esse passo a passo das atividades e como que eu vou ensinar isso para a criança, né? Não significa que eu imprimi isso colorido, colei lá na torneira do banheiro e a criança está aprendendo então a lavar a mão. Não funciona dessa forma, né? Nós temos a forma correta de realizar. Eu até separei ali um vídeo bem detalhado para a gente ver, onde nós precisamos não só usar a imagem, né? Não é uma questão de usar ali o que foi impresso, colocar em algum lugar e a criança se apropriou daquilo. Eu preciso ensinar, né? Isso a gente pode fazer também com as regras. E aqui eu trouxe um outro vídeo para vocês verem como que nós podemos pensar aí nessa questão de tomar banho. Então, nós vamos assistir novamente esse vídeo, mais um vídeo e depois conversar sobre ele. Olá, no vídeo de hoje você vai ter acesso à nossa primeira animação, a nossa Animapaps. Ela vai ensinar o seu filho o passo a passo de como tomar o banho, para que no futuro ele consiga fazer isso. Olá, no vídeo de hoje você vai ter acesso à nossa primeira animação, a nossa Animapaps. Ela vai ensinar o seu filho o passo a passo de como tomar o banho, para que no futuro ele consiga fazer isso tudo com autonomia, sozinho. Se divirta com ele, com essa animação da luz azul. Vamos ali ver o quadro de rotina? Agora está na hora de tomar banho. Vamos lá? Tirar o tênis, as meias, os shorts, a
cueca, a camiseta, tudo no cesto de roupa suja. Agora, vamos manter a água morna, misturando um pouco de água fria com um pouco de água quente. Os braços, as axilas, o peito e a barriga, o pipi, capricha, o bumbum, as pernas, a parte de trás das pernas. Agora os pés e os dedos também. Vamos lavar o rosto. Filho, agora nós vamos lavar o cabelo. Eu sei que você não gosta de água direto nos olhos. Podemos tentar 3 possibilidades. Você pode colocar a mão nos olhos, colocar um óculos de natação ou uma viseira. Qual você prefere? Vai ser tranquilo. Hora de enxaguar. Enxugar agora. Missão cumprida. Parabéns, seu banho foi ótimo. Olá, no vídeo de hoje você vai ter a Então, pensando no vídeo, né, eu trouxe aqui uma imagem para a gente analisar como que está sendo feito aí na escola. Vamos pensar na habilidade de escovar os dentes, que é uma habilidade que as crianças acabam tendo que realizar na escola. O que a gente pode fazer? Começar aos poucos. Pense que tem criança que vai ter dificuldade com o gosto da pasta, algumas crianças que são mais sensíveis até a colocar a escova na boca dela. E aí, o que a gente pode pensar? Brincar em frente ao espelho com a escova, olhando os dentes, olhando a boca, vendo como é a nossa língua. E aí, a gente vai provocando. Olha, eu tenho a pasta, olha o cheiro dela, como é. Vamos passar ela aqui na mão para ver como é? Vamos colocar ela agora na escova? A escova, como que ela é? Olha, ela é macia. Vamos sentir a escova na nossa pele, na nossa mão, no nosso rosto? E aí a gente vai respeitando o tempo dessa criança, principalmente se ela apresenta questões sensoriais envolvendo tudo isso, né? E aos poucos a gente vai colocar então essa escova na boca. Às vezes vai ser possível escovar 2 dentes, uma parte, vamos pensar assim, dividiu em 4, ela consegue uma parte. E isso, gente, é aos poucos, só que precisa ser ensinado. Se eu deixar lá ela fazer do jeito que ela quer com a pasta, o jeito que ela quer com a escova, nunca ela vai aprender. Aqui tem algumas imagens que foram feitas ensinando determinada criança mesmo. Então, ele mesmo foi fotografado, olha, pegando a escova, molhando a escova, abrindo a pasta, e aí a gente vai fazendo junto. Isso pode ser feito com a criança ou pode ser feito como a gente vê ao lado aqui, uma imagem, ó. É um desenho do menininho colocando a pasta, colocando na boca, esfregando, né, escovando. E isso a gente ensina. Como que eu ensino? Olha, vamos lá então, a gente vai escovar o dente, José. Primeiro, olha, o que a gente tem que fazer? E aí eu mostro a primeira imagem. Isso, ó, primeiro você pega a escova, pegou a escova. E agora? Agora você vai colocar a pasta. Gente, essa instrução verbal, ela é essencial para o ensino dessas habilidades. E às vezes até o professor pegar algo e fazer junto com a criança. Lembrem, a função do professor auxiliar é mediar as situações, né? Como você, como professor auxiliar, está mediando as situações que envolvem as atividades de vida diária que essa criança realiza.
escovar os dentes, lavar as mãos, ir ao banheiro. Ela vai ao banheiro sozinha? Não, precisa da minha ajuda. E como é a minha ajuda lá no banheiro? Será que toda vez eu chego, tiro a roupa para ela, coloco a roupa nela, faço a higienização que é necessária, lavo a mão dela, ou eu vou dando orientação? Eu vou mostrando visualmente o que precisa ser feito com as imagens, eu vou dando a ajuda física que ela precisa. Em alguns momentos eu só vou falando e ela vai fazendo. Lembre, você está ali para contribuir para o desenvolvimento da autonomia nessa criança. E aqui a gente finaliza essa primeira parte. Nós vamos ter um outro momento para a gente conversar mais especificamente sobre algumas questões que envolvem outras deficiências além do autismo, né? Mas o que eu gostaria que vocês pensassem, né, um pouquinho sobre o que a gente conversou até aqui. Lembrem, você está no espaço escolar para desenvolver as habilidades dessa criança, as dificuldades que ela tem, visando a autonomia dela não só na escola, mas para a vida. Então, crie situações onde você está favorecendo a autonomia e não a dependência dessa criança.